Vamos aprender neste vídeo como que se desenha em perspectiva. A perspectiva que nós aprenderemos a desenhar é a perspectiva isométrica. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria aqui de começar pela folha que trata da comunicação visual através da perspectiva, que você vê aí no quadro 1, e falar um pouquinho de alguns outros tipos de perspectiva que existem. Esta folha 5.1, bem como as demais que nós vamos focar aqui em nosso vídeo, vocês poderão baixar depois. Então, aí no quadro 1, eu quero mostrar a vocês como é fácil a leitura e o entendimento de um objeto desenhado em perspectiva, ok? Então, você pode não saber o nome, né, do que se trata essas coisas, mas você dando uma rápida olhada, você já compreendeu qual é a forma geométrica do sólido e o que significa, né? Então, por exemplo, no A, o que nós temos? No A nós temos um plug, desses plugs que se ligam em tomadas, né? Então temos aí um plug de 2 pinos. No exemplo C, o que seria aí? Seria uma instalação de esgoto, né? De edificações, expressa também na forma de uma perspectiva. E talvez o item B possa parecer um pouco estranho para você, pode ser que você desconheça o que significa isso, mas isso vem a ser um esquema cinemático de um guindaste. Então o projetista, né, o responsável por projetar esses componentes todos que você vê aí, ele começa a projetar essa máquina por esse esquema. Então é um desenho de perspectiva. Então nós teríamos aqui, né, um motor elétrico, nós teríamos aqui um sistema de polias, né? Professor, o que é isso? Isso aqui é aquilo que tem na bicicleta, é uma transmissão, né? A transmissão que vai transmitir o movimento rotativo do motor para o movimento desta peça que está aqui, esta peça cilíndrica que seria um tambor. Então eu teria motor, uma transmissão mecânica, pode ser por corrente como na bicicleta, ou pode ser por correia, e que vai acionar esse cilindro aqui que representa um tambor, e nesse tambor aqui nós temos enrolado um cabo de aço. E qual é a finalidade disso? É uma máquina de levantamento, é um guindaste, né? Então, conforme esse motor funciona, sobe e desce essa carga aqui. Então, veja como que um desenho em perspectiva proporciona um rápido entendimento daquilo que nós queremos transmitir. Aqui no quadro 2, eu trouxe aqui 3 tipos de perspectivas diferentes. Não são só esses 3 tipos que existem, né? Mas é só para dar uma ideia. Então nós temos aqui a perspectiva exata, aqui no exemplo 1, que é a perspectiva que sai na fotografia, quando nós tiramos uma foto de uma paisagem, né? Então o que sai na foto é uma perspectiva exata. É muito utilizada essa perspectiva exata no desenho de construção civil, desenho de decorações, desenho de paisagismo, coisas assim. Aqui no caso 2, nós temos uma perspectiva chamada cavaleira. Veja, cavaleira, né? Essa face aqui, né, do nosso sólido, essa face da frente aqui, encontra-se apoiada sobre uma linha horizontal. E essa lateral aqui da nossa peça, aqui, ó, onde parece que tem uma escadinha aqui atrás, né? E uma paredinha aqui. Então, essa face lateral encontra-se representada seguindo a inclinação desta linha, ok? Então,
As perspectivas em que temos uma face apoiada sobre uma linha horizontal são chamadas de perspectivas cavaleiras. Existe a cavaleira em que esse ângulo aqui é 30 graus. Existe a cavaleira em que esse ângulo aqui é 45 graus. E a cavaleira em que esse ângulo aqui é 60 graus. Ok? Esta cavaleira representada aqui é uma cavaleira 45 graus. E esse outro exemplo aqui, o número 3, nós temos uma perspectiva chamada perspectiva militar, né? Como se nós estivéssemos sobrevoando uma instalação e representando o que nós estamos enxergando, né? Ok? Então, tá aí. A comunicação visual através da perspectiva e os tipos de perspectivas, alguns tipos de perspectivas que existem. A perspectiva que nós vamos aprender é a perspectiva isométrica. Assim chamada porque aqui colocando uma linha horizontal sobre esse vértice aqui, ó, que é o ponto de partida do nosso desenho em perspectiva isométrica. Então essa linha horizontal aqui como referencial, a linha da régua, né, como referencial, a isométrica tem esse nome porque a inclinação deste eixo aqui, ó, o eixo profundidade, em relação à régua, e a inclinação deste outro eixo aqui, ó, o eixo largura, também em relação à minha régua, são inclinações iguais. E por isso isométrica, iso igual, métrica medida. Então as inclinações destas linhas para a direita e para a esquerda são iguais. Depois eu fornecerei valores para vocês. Então, aqui, nesse primeiro momento, interessa aqui a gente ressaltar algumas coisas, que é o seguinte. Toda peça colocada em perspectiva, quer seja isométrica ou não, né? Toda peça posta em perspectiva, nós visualizaremos três faces da peça. Então nós visualizaremos a face da frente aqui, tá? Uma face lateral aqui e uma face de cima. Então nós teríamos aqui três faces visíveis e outras três faces não visíveis. Então, por exemplo, representando aqui, né, as faces ocultas pela linha tracejada, essa aqui é a que está lá atrás, né? Então a face lateral B aqui seria oposta a essa face lateral A. A face posterior aqui, ó, é a oposta a esta face frontal. E a face inferior aqui é oposta à face superior. Então aqui nós temos três faces perfeitamente visíveis e três faces ocultas que não dá para saber o que é que tem lá. Então, pegando um exemplo aqui, a gente verifica que o nosso sólido, o que nós estamos mostrando aqui? Tudo que está aqui, ó, na direção do número 1, né, que está riscado aqui, seria a frente do nosso sólido, é uma face visível. Aqui o que está marcado aqui na direção 2, que é o jogo da velha aqui, né, aqui, aqui, aqui e aqui também, né, é a face que está voltada na direção 2, outra face visível. Então seria o equivalente à lateral A aqui, né?
e tudo que está aqui representado pontilhado aqui, né? Pontilhado aqui, pontilhado aqui, pontilhado aqui também, né? E pontilhado aqui nesse pedacinho aqui, ó, que aqui é um rebaixo que entra atrás dessa parte mais alta da nossa peça. Então aqui também, quando se representa em perspectiva, também aparece um pouquinho daquela superfície que está voltada para a direção 3, que é a face superior. A propósito, temos uma face aqui não pintada, que é inclinada, é uma superfície inclinada. Então, essa superfície inclinada, ela é vista tanto na direção de 1, como na direção de 2, como na direção de 3. Bom, não enxergamos o que nós temos aqui na direção 4, né? Que seria a face posterior ou traseira, tá? Não enxergamos o que temos aqui na direção de 5, que seria aqui, ó, a lateral B. E não enxergamos o que temos aqui em 6, que seria aqui na direção do inferior aqui, ou o fundo do nosso sólido. A solução para isso é o quê? É dar um tombo nesse sólido aqui, né? Ou seja, que é um tombo reposicionado, né? A gente gira, produz uma rotação no nosso sólido, de modo a visualizar as 3 faces que não enxergávamos anteriormente. Então aqui eu passo a enxergar a face traseira, eu passo a enxergar a lateral vista por B e passo a enxergar o fundo visto pela direção dada por 6. Aí eu percebo, né, que aqui na lateral escondida antes, a lateral B, eu tenho aqui esse detalhe, né, que é diferente do detalhe que eu tenho aqui na lateral A, né, e o fundo da minha peça tem um rebaixo aqui, como se fosse uma baciazinha quadrada aqui, ok? Então, isto, quando nós temos detalhes a serem mostrados nas faces que não aparecem, obrigatoriamente eu teria que fazer um segundo desenho como esse aqui. Ou então manter o desenho inicial, né, que é este aqui. Esse desenho está representado aqui. Qual a diferença? A diferença é que nós incluímos as linhas invisíveis das faces ocultas nesse mesmo desenho. Então eu faria um desenho único, né, e incluiria as linhas invisíveis. O que eu não acho uma boa, porque se nós compararmos este caso aqui com este caso aqui, já começa a complicar o entendimento do nosso sólido como é, ok?